Foi feito um relatório de autópsia completo para Alex Xavier Pedrin, Sim, foi feito. e isso foi feito por você? Sim, Você reconheceria este documento hoje no tribunal? sim. Pode vir aqui um segundo antes de começarmos. Vá em frente. Permissão para se aproximar? Pode ir. Pode revisar e avisar quando acabar. Ok. O documento de prova 27 é uma cópia do seu laudo de autópsia para Alex Xavier Pedrin? Sim, é. Certo, peço a admissão do documento de prova 27. Sem objeção. Recebido. Antes de começarmos a entrar nos detalhes da autópsia de Alex Xavier Pedrin, quero falar sobre as classificações que você pode fazer quanto ao modo de morte. Pelo que entendi, são 5 classificações diferentes, certo? Está correto. Quais são essas 5 classificações diferentes? Você pode explicar isso ao júri, por favor? Claro. Então, quando olhamos para um atestado de óbito, os médicos legistas precisam preencher a causa da morte e o modo de morte. E o modo de morte é uma opinião médica composta por 5 opções. Então, basicamente, são natural, ou seja, doença natural, acidente, homicídio, suicídio, ou, em alguns casos, indeterminado. E essas são as 5 opções que você tem quando chega ao modo de morte. Está correto? Correto. Ok. A morte pode ter várias causas, está certo? Sim. Você mencionou homicídio como uma forma de morte, certo? Sim. E quero dar um exemplo. Uma morte pode ser considerada homicídio. Homicídio, no seu mundo, é morte causada por outra pessoa, certo? É devido às ações ou interações de outra pessoa. Sim. Ações ou omissões de outra pessoa. Por exemplo, se alguém frustrado comigo fosse atacado por mim e atirasse em legítima defesa, essa morte poderia ser classificada como homicídio, mas pode ser legalmente justificado se for realmente legítima defesa, certo? Correto. Então, você pode ter resultados diferentes da sua determinação do ponto de vista médico e do ponto de vista legal. Com certeza. E o oposto acontece com bastante frequência em acidentes de trânsito. Então, por definição, a maioria desses casos, a menos que haja intenção, são chamados de acidentes. Então, se alguém atinge outro veículo, isso pode ser processado como homicídio no trânsito ou algo do tipo. Existe uma diferença entre a terminologia médica e a terminologia legal. Por exemplo, se eu dirigisse bêbado e causasse um acidente com morte do passageiro, eu seria legalmente responsável, mas um médico legista declararia como acidente. Isso mesmo. Certo. Agora quero falar sobre os detalhes da realização da autópsia de Alex Xavier Pedrin. Em que data essa autópsia foi realizada? A data da autópsia foi 13 de fevereiro. 13 de fevereiro de 2023, 3 dias após a morte de Alex Xavier Pedrin. Correto. Certo. Quando você está realizando a autópsia, você recebe informações prévias sobre as circunstâncias da morte? Sim. Sim, eu recebo. Você teve essas informações neste caso? Sim. Quais eram as informações prévias que você tinha antes de realizar a autópsia? Antes da autópsia, normalmente recebemos um resumo feito por um de nossos investigadores locais de óbito, que fala com a família, autoridades policiais e reúne informações essenciais para entendermos o caso. Certamente não é algo abrangente ou completo e outras informações podem aparecer ao longo do processo. Mas, em geral, nós sabíamos desde o início do caso que a criança foi encontrada inconsciente em casa e que havia alguns frascos de comprimidos perto do corpo.
E esse era o principal ponto. Basicamente, ele já estava morto no local e não foi levado ao hospital. Ele foi encontrado inconsciente em casa, com um ou mais frascos de comprimidos no local e declarado morto ali mesmo. Correto? Certo, essas eram as informações que você tinha. Sim. Quero falar agora sobre o exame do corpo de Alex Xavier do ponto de vista externo. Qual foi a primeira coisa que você notou ao examinar o corpo de Alex Xavier Pedrin como um todo, externamente? Acho que algumas das coisas que mais chamam a atenção logo no início, apenas fazendo o começo superficial do exame externo, são, em primeiro lugar, que ele estava com um gesso na perna direita. E nós não tínhamos muita informação sobre isso naquele momento, mas havia um gesso duro. E então também, ao removermos as roupas, de modo geral, ele tinha uma aparência de, não vou dizer desnutrição, mas apenas desidratação. Então dava para ver as costelas bem proeminentes, os olhos estavam meio fundos. Havia muitos hematomas e outros ferimentos que descreveremos depois. No geral, foi isso que vimos. Sobre a desidratação, olhos fundos e evidência da caixa torácica, o que isso indicava para você do ponto de vista médico? É só que ele não parecia ter líquidos suficientes naquele momento. Agora, isso pode ser porque ele não estava recebendo ou porque estava doente. Sabe, é difícil dizer isoladamente sem saber de mais nada, mas ele certamente não parecia bem hidratado. Se essa fosse uma criança que relataram ter tido Covid há relativamente pouco tempo, isso poderia ser uma possível causa desse quadro ou um fator contribuinte? Se a Covid estivesse fazendo com que ele tivesse episódios de vômito ou algo assim, então talvez. Se ainda comem e bebem normalmente, provavelmente não. Você não esperaria ver esse tipo de proeminência das costelas ou olhos fundos? Não necessariamente, você teria que ter algum motivo. Ou eles não estão ingerindo líquidos e comida o suficiente, ou estão vomitando, tendo diarreia, algo assim. Pode estar ligado à Covid, dependendo de como se reage à Covid. Quero falar agora sobre o seu exame e a documentação das lesões na parte externa do corpo de Alex Xavier. A quantidade de hematomas no corpo de Alex Xavier chamou sua atenção? Sim. A posição dos hematomas chamou sua atenção? Sim. A frequência dos hematomas em diferentes locais chamou sua atenção? Sim. Certo. Você reconheceria as fotos da autópsia se visse hoje em tribunal? Sim, eu reconheceria. Vou lhe mostrar o que foi marcado como provas do estado de 29 a 56. Você confirma para o registro que a prova do estado número 57 também é um PowerPoint que contém exatamente essas mesmas fotografias? Doutor, eu pediria que o senhor revisasse as provas de 29 a 56 e me. Tudo bem. As provas do estado de 29 a 56 retratam de forma fiel e precisa as condições físicas externas do corpo de Alex Xavier Pedran em 13 de fevereiro de 2023, quando o senhor realizou a autópsia? Sim. Peço a inclusão das provas 29 a 56 como evidência. Sem objeção. Aceito. Permissão para exibir ao júri. Objeção. Vou precisar do controle do PowerPoint para a prova 657, por favor. Ah, o PowerPoint é o 28, desculpe, foi minha culpa. Doutor Quentinho, o senhor consegue ver a tela? Sim, novamente. Certo. O senhor está vendo a primeira fotografia que está sendo exibida para o júri? Sim. Certo, essa é a primeira fotografia que o senhor tem no seu conjunto? Sim, é. Certo. O senhor pode descrever ao júri o que vemos nesta fotografia em particular? O senhor tem o número, então, se puder me ajudar, diga qual é o número desta foto. Claro. Esta é a prova número 29. Esta seria a nossa foto de identificação no momento da autópsia. Então, em todos os casos, sempre fazemos uma foto de identificação que mostra apenas os traços do rosto de frente. Nesta foto, explique ao júri as lesões visíveis no rosto de Alex Xavier.
Então, há várias contusões e uma laceração em processo de cicatrização, uma laceração em cicatrização na sobrancelha direita. Então, começando de cima para baixo, eu não tenho um ponteiro, mas ainda assim, bem no meio da testa, perto da linha do cabelo, há uma contusão. Você vê um agrupamento de contusões ao redor do olho direito. Na lateral da sobrancelha, há uma laceração em cicatrização, ou seja, um rasgo na pele com contusão ao redor. Contusões são só hematomas. E então, nas pálpebras superior e inferior, basicamente você vê aquelas áreas nas pálpebras direitas, aquelas áreas vermelhas, aquilo são hematomas tanto na pálpebra superior quanto na inferior. Há 2 hematomas no lado direito do queixo também, um pouco mais linear na parte de baixo e outro que é um pouco mais circular, um pouco mais acima. De modo geral, também dá para perceber que aqueles olhos, as órbitas, parecem estar meio afundadas também, como falamos antes. Você vê algum ferimento no pescoço de Alex Xavier nessas fotos? Tem 2 no lado esquerdo do pescoço, bem na borda da mandíbula. Você mal consegue vê-las nessa foto, mas também tem uma pequena escoriação, uma linhazinha no lado direito. No pescoço, mas na verdade as que eu documentei estavam no lado esquerdo do pescoço, bem embaixo da mandíbula. Você mencionou um número de caso ao receber o corpo. É esse número que aparece na régua na parte inferior da foto? Sim, é isso mesmo. Sempre tentamos garantir que o número do caso esteja em todas as fotos que tiramos. Se pudermos ir para a próxima foto. Doutor, mais uma vez peço sua ajuda para informar o número da foto à sua frente. Este é o item 30, mostrando ferimentos semelhantes ao da última imagem, mas agora no lado direito do rosto, em uma foto lateral. Você vê as 2 hematomas no queixo que descrevi anteriormente. Da mesma forma, aquela marca na lateral externa da sobrancelha direita, o corte em cicatrização já mencionado. Um pouco do hematoma nas pálpebras superior e inferior, mas também há uma pequena escoriação linear vertical na lateral do rosto aqui, que no relatório seria descrita como a região zigomática do rosto. Acho que isso é o principal mostrado nesta imagem. Quando estamos falando sobre hematomas, doutor, é correto dizer que hematomas não podem ser datados com precisão médica. Isso está correto? Isso está correto. Antigamente havia livros didáticos e coisas assim que tentavam fazer isso, mas honestamente somos muito cautelosos. Nós apenas os descrevemos. Se forem vermelhas ou roxas, são consideradas, entre aspas, recentes, mas nunca especificamos se tem 1 ou 2 horas, por exemplo. Certo. É justo dizer que esperamos que hematomas apareçam dentro de algumas horas após uma agressão, certo? Seria justo? Na maioria dos casos, isso é correto. Certo. Nesta foto, no lado direito do rosto de Alex Xavier, já é possível notar hematomas na linha do cabelo dele? Sim, você pode. Como mencionei antes, há um no meio da testa. Agora estamos olhando um pouco para o lado direito da testa e dá para perceber o início de um hematoma ali. Quando estamos examinando hematomas no corpo de alguém e analisando se eles podem ter sido causados acidentalmente ou de forma intencional, é importante observar a quantidade de hematomas. Com certeza. Por quê? Bem, qualquer episódio de trauma contuso, como um hematoma ou um arranhão, pode ser causada por várias coisas diferentes. E você poderia encontrar várias explicações. Então, se você analisar cada um individualmente, a menos que tenham um padrão distinto, você não pode realmente afirmar de onde vieram necessariamente. Então, nós também contamos com um tipo de distribuição, onde eles estão localizados e também com a quantidade. Então, em crianças ou adultos, nesse caso, quando as pessoas caem, batem a cabeça, elas tendem a atingir áreas que são proeminências ósseas e partes que ficam mais salientes. Então, especialmente em crianças, você normalmente vai ver essas coisas. Sabe, elas vão ter hematomas nos cotovelos, hematomas nos joelhos, coisas assim, são geralmente consideradas como acidentais, embora novamente possam ter sido causadas por outra pessoa. Mas quando olhamos para o total de lesões, é aí que começamos a acumular dados para decidir em que ponto isso passa do que aceitaríamos como apenas acidental. Você conhece os termos áreas protegidas e não protegidas ao falar de hematomas em crianças? Sim. A que isso se refere? Então, basicamente, isso meio que volta ao que eu estava falando antes sobre proeminências ósseas. Existem algumas coisas que simplesmente se destacam, que são naturalmente os lugares onde as pessoas vão bater.
E aí existem outras áreas que são muito mais protegidas. Então, por exemplo, parte interna das coxas, dobras glúteas, dobras que normalmente você precisaria ter algum acesso para conseguir causar algum dano. E nós falamos um pouco sobre isso mais cedo, mas olhando para essa fotografia, você pode nos ajudar a entender quando há hematomas em diferentes planos. O que isso significa? Em planos diferentes do corpo, em planos diferentes do rosto? Certo. Então, há vários locais aqui. Sabe, temos testa, sobrancelha, pálpebras, o que é incomum, seria uma área mais protegida. Queixo, de novo, cada uma dessas áreas, exceto talvez as pálpebras, seriam algo que você normalmente veria em outro cenário, como alguém que caiu e bateu a cabeça. Mas, em conjunto, tudo isso representa muitos ferimentos diferentes. Então, você teria que ter um motivo para ter tantos ferimentos diferentes assim. Ao vermos a foto de Alex Xavier, é possível afirmar que houve vários golpes. Isso está correto? Isso está correto. Há pelo menos 5 ou 6 pontos de impacto só nessa imagem. Certo. Podemos ir para a próxima foto que mostra o lado esquerdo do rosto. Na verdade, desculpe, é um close do olho direito. Correto. E esse close, que é o item 31, mostra a pálpebra superior e inferior. Novamente, essa descoloração vermelha é uma contusão. A borda da sobrancelha está com laceração cicatrizando e um leve hematoma na linha do cabelo, além de pequena escoriação na parte externa do rosto. Dr. Cohen, à sua frente há um apontador a laser, caso seja útil em algum momento. Acredito que seja o botão circular no meio. Entendi. Podemos ir para a próxima foto, por favor. O que vemos? Esta é a 32. Esta é a prova 32. Não há tantas lesões deste lado do rosto, embora vejamos duas pequenas escoriações lineares que estavam embaixo da mandíbula. Então, o ângulo do queixo ali, ou melhor, da mandíbula, que se estende até o pescoço. Novamente, este é um lado oposto da cabeça, um plano diferente do das imagens 30 e 31. Correto. Diz prova 33. Então, prova 33, infelizmente, em casos como este, muitas vezes precisamos raspar o couro cabeludo para que possamos realmente ver além do cabelo e avaliar as lesões. Neste caso, estamos olhando para o topo da cabeça de cima. Então, a parte de cima, onde está o número do caso, seria, na verdade, a testa, e a parte de baixo da tela, onde o cabelo ainda está intacto, seria a parte de trás da cabeça. E assim estamos vendo várias outras contusões no topo e na lateral do couro cabeludo. Basicamente, um grande hematoma ou contusão avermelhada de cerca de 6 centímetros que está no couro cabeludo frontal direito, um pouco à direita da linha média. Além disso, há um hematoma isolado no couro cabeludo parietal direito, com leve escoriação sobre ele. Novamente, planos diferentes das outras fotografias que vimos anteriormente. Correto. Pega o item 34. O que vemos nesta fotografia? Ok, então a foto 34 mostra o couro cabeludo um pouco mais raspado, de lado. Então estamos olhando novamente para o lado direito do couro cabeludo e do rosto. Ainda é possível notar a laceração cicatrizando acima da sobrancelha, mas agora as áreas de contusão estão mais visíveis. Há alguns desses pontos mais escuros ou pequenas escoriações ou arranhões, mas as áreas vermelhas são todas o que chamaríamos novamente de contusões. Uma das manchas escuras que você mencionou, achei que fosse uma pinta ou marca de nascença, não é isso? Se você está falando sobre essa bem acima da orelha, essa é outra escoriação. Isso é uma escoriação. Sim. Certo, tem um padrão circular. Sim. Existe hematoma na orelha também? Não lembro de nenhum na orelha. Tem leve descoloração avermelhada, mas creio ser lividez. Certo. Qual a diferença entre lividez e hematoma? Pode explicar ao júri o que é lividez? Claro. Então, quando alguém morre, a circulação para, o coração para de bater. Nesses casos, todo o sangue do corpo se acumula por causa da gravidade. Então, você vai ver uma descoloração vermelha irregular nas partes do corpo que ficam voltadas para baixo. Em muitos casos, se o corpo estiver deitado de costas, tudo se acumula atrás, causando descoloração vermelha escura ou irregular. É isso que queremos dizer com lividez. Em breve veremos fotos das costas de Alex Xavier. Como profissional de saúde, você tem treinamento para diferenciar hematomas de lividez? Sim, e às vezes pode ser difícil, por isso também vamos examinar sob a pele. E, particularmente no caso dele, nas costas,
Há algumas áreas que parecem um pouco preocupantes, como se fossem hematomas, mas por baixo realmente não são. É apenas sangue acumulado. Certo. Vamos falar um pouco mais sobre isso quando chegarmos àquelas fotografias. Acho que estamos na 33, Então esta é a 34. 34. Então, se pudermos passar para a prova do estado número 35. Agora, estes são 35, 36 e 37 em ordem sequencial, correto? Está certo. Então sim, elas basicamente vão contornando a parte de trás da cabeça. E de novo, raspar o cabelo. A maioria dessas áreas que você vê com descoloração vermelha são mais áreas de equimose. Muito disso é confirmado quando rebatemos o couro cabeludo. Ao fazermos uma incisão no couro cabeludo para acessar o crânio, vamos ver equimose sob o couro cabeludo para confirmar que se trata de equimoses, não só lividez. Sim, esse tipo de descoloração vermelha irregular pode ser visto. Esses seriam planos adicionais, golpes adicionais. Correto. Bem. Podemos passar para o próximo slide, por favor? 38. Este é o 38. Então, imagem anterior do pescoço e embaixo do queixo. Basicamente, havia uma equimose linear aqui embaixo do queixo. As duas escoriações lineares que notamos anteriormente ao longo da linha da mandíbula. Além disso, aquele arranhão pequeno também não está no relatório. Você notou algum ferimento na boca de Alex Xavier? Não, não havia nenhum na boca. Nós realmente examinamos as gengivas, a mucosa interna da boca, porque se alguém for atingido no rosto, pode rasgar o interior dos lábios contra os dentes. Não havia nada disso. Também fizemos o que chamamos de dissecção anterior do pescoço, que é examinar camada por camada da musculatura do pescoço para procurar qualquer hematoma adicional que possa estar relacionado a algo como estrangulamento, o que não foi encontrado neste caso. Você não viu esses hematomas nas camadas do pescoço? Não. Certo. Dr. Kentin, é possível estrangular alguém sem que esses hematomas apareçam, isso é verdade? Isso é verdade, sim. Certo. É possível cortar o oxigênio de uma criança por outros meios além do estrangulamento, correto? Isso é verdade. Passe para a próxima imagem. Pode me ajudar a identificar os números nestes, doutor? Sim. Então estes seriam os itens 39, 40 e 41. Certo, vou começar pelo 39, o que vemos no item 39. Então, todas essas imagens estão mostrando para nós a parte anterior do tórax e do abdômen, mas a 39, a primeira do lado esquerdo da tela, está mostrando apenas o lado direito do tórax. Observamos um grupo de hematomas visíveis na parede torácica, 3 ou 4 distintos nesta imagem e talvez mais um abaixo. Você também pode notar em ambas as imagens a proeminência das costelas. Na última foto, percebemos até os braços proeminentes e os olhos fundos. Sim, mas vou observar que nas suas imagens aqui, esta está invertida. Não sei como isso ocorreu no PowerPoint, mas a imagem está invertida. O número aparece ao contrário e os hematomas deveriam estar no lado direito. Ah, estou vendo. Certo. A única outra coisa que eu ia mencionar é a leve descoloração esverdeada no abdômen. Isso não é uma lesão, isso é outro artefato post-morte. Houve um pequeno atraso entre a morte dele e a autópsia, e nesse período observamos algumas alterações pós-morte. Então, aquela leve descoloração esverdeada é apenas uma mudança inicial, bem inicial, do processo de decomposição. Então isso é um processo natural. Sim, certo. O que pode dizer sobre a quantidade de hematomas nessas três imagens? Então, novamente, eles estão agrupados. Como dissemos, há pelo menos 4 deles juntos aqui no peito. Há um sobre o processo chifoide no centro do peito. A outro ponto, acho que temos outra imagem, também sobre o ombro esquerdo. Portanto, são vários impactos em locais distintos. E que fique registrado, meritíssimo, que a última imagem, doutor, qual é o número da última imagem? A última imagem é a 41. A imagem 41 tem uma caixa preta cobrindo a genitália de Alex Xavier. As imagens que estão sendo admitidas como prova não têm isso, mas eu tomei esse cuidado ao usá-las em audiência pública. Podemos ir para a próxima imagem. As próximas imagens são todas do membro superior direito, ou seja, do braço direito. Essas são as 42, 43 e 44. Na imagem à esquerda da tela, basicamente o braço está levantado e estamos olhando para 2 áreas de hematomas na parte interna do braço direito
e do antebraço direito, basicamente 2 deles em paralelo no antebraço e um maior no braço. O pequeno hematoma arredondado está no lado oposto do antebraço direito, visível na imagem do meio. E então a imagem número 44, que está no lado direito da tela, é basicamente apenas um close dos hematomas que vemos neste braço. Quando falávamos de áreas protegidas, isso é na parte interna do braço de Alex Xavier, mostrado na primeira e terceira imagem do PowerPoint neste slide. Está correto? Considero as extremidades um grupo heterogêneo. Obviamente, se você cair, vai cair sobre as superfícies externas, mas isso não significa que você não possa fazer algo acidentalmente que machuque as superfícies internas. Então, em termos de mecanismo, não tenho certeza se eu incluiria algumas dessas áreas como áreas protegidas, mas certamente são mais protegidas do que as superfícies externas. E o braço superior, ainda mais em caso de queda, dependendo? Depende. Tudo depende. Ok. Próximo slide, por favor. Ok. Então, esses são os números, doutor. Esses são os números 45, 46 e 47. O número 45 no lado esquerdo da tela é uma combinação de escoriação e contusão. Fica na parte superior direita das costas, perto do braço esquerdo, se eu estiver olhando corretamente para esse. A imagem central mostra o ombro esquerdo visto de cima. O corpo desce daqui, com o joelho na parte inferior da tela. Isso é apenas um hematoma no ombro esquerdo. E então a imagem no lado direito da tela, que seria o item 47, é outro hematoma no antebraço esquerdo. Novamente, várias áreas diferentes do braço, correto? Correto. Incluindo a parte superior do ombro. Correto. Podemos passar para os próximos slides, por favor? O que vemos nessas 3 imagens? Certo, então todas essas são imagens das costas. Estes seriam os itens 48, 49 e 50. Novamente, este aqui é um pouco mais complexo, porque há várias coisas que estamos analisando. Parte são hematomas, mas a maior parte dessa vermelhidão irregular é a lividez que mencionei antes. Então, especialmente quando subimos pelas costas na imagem à esquerda, né, que é uma imagem mais distante, você pode ver que há uma área de hematoma distinto sobre a região das nádegas, bem perto da fenda no meio. Mas então essa área logo acima parecia ser outro hematoma. Na verdade, acabou sendo apenas mais lividez. Parte disso é irregular. Isso é lividez irregular acima da cintura também. Mas então essas outras lesões circulares, ou 2 lesões circulares aqui no lado direito das costas, que aparecem em close na imagem do meio, isso é um hematoma, mas é mais um hematoma amarronzado em vez de vermelho. Talvez isso já esteja em um estágio mais avançado de cicatrização. Ainda não discutimos muito as cores das lesões, mas se estão marrons, geralmente significa que são mais antigas. Você também pode perceber em várias dessas imagens que há algumas cicatrizes. Há uma cicatriz na parte inferior direita das costas e outra pequena cicatriz linear logo acima da nádega, sem origem conhecida. Um local incomum, pois é mais protegido que outras áreas onde se esperam cicatrizes. Certo. Próxima imagem, por favor. Quais os números destas 3 imagens, doutor? Então, todas essas são da perna esquerda. Estamos olhando para os itens 51, 52 e 53. Então, indo de cima para baixo, se você olhar para o lado esquerdo da tela, aqui está a coxa esquerda e o joelho esquerdo. E essas são apenas imagens que focam em diferentes áreas. Mas a coxa esquerda tem um grande agrupamento de hematomas, mais ou menos na parte anterior, ou seja, na frente da perna esquerda, mas também na parte interna da coxa esquerda. Também na parte interna da coxa esquerda, pois está girada para mostrar essa superfície. Também vemos alguns arranhões no joelho esquerdo, algumas escoriações circulares no joelho esquerdo, e então 2 escoriações lineares na face medial do joelho esquerdo, ou seja, na parte interna do joelho esquerdo também. As outras 2 imagens só destacam essas lesões. Ao examinar escoriações circulares no joelho, isso lhe causa alguma preocupação quanto à possibilidade de lesão provocada? É realmente difícil dizer. As do próprio joelho podem ser apenas de cair e raspar o joelho. Então pode ser qualquer coisa. Não parece ter um padrão.
De tudo, essa talvez seja uma das poucas lesões que eu esperaria em uma criança de 6 anos. De uma queda? Sim. Ok. Mas os outros hematomas que você descreveu na parte superior da coxa, eles estão um pouco na parte interna da coxa. Isso está correto? Correto. Ok, isso obviamente é mais preocupante. Isso é muito mais preocupante, sim. Próxima imagem, por favor. Que número é esse e o que vemos? Esta é a peça número 54. Isso era um hematoma. Estamos olhando para o lado esquerdo do corpo, com a nádega no topo da tela e a perna esquerda logo abaixo. Então, é um hematoma vermelho bem evidente, mais ou menos na parte lateral da nádega esquerda. Próxima imagem, com licença. Desculpe, eu fico dizendo esquerda, é direita. Minhas desculpas. Próxima imagem, por favor. Esta é uma imagem do tórax pelo lado direito. Esta é uma imagem do tórax visto pelo lado direito, peça número 55. Novamente, nota-se aqui a proeminência das costelas, mas há um agrupamento de 2 hematomas na lateral do corpo. É normal esperar alguns hematomas após a RCP, está correto? Sim, mas seria um lugar bem estranho para isso. Ok, era isso que eu ia dizer. Não era esperado que a RCP fosse feita nesse local, certo? Está correto. Certo. E eles já tiveram a oportunidade de ver a RCP neste caso. Vamos passar para a próxima imagem, por favor. Certo. E esta é a imagem ou prova número 56. Esta é da mão esquerda. E de forma bem específica, 2 áreas de hematomas. Esta área bem na base, mais ou menos na base, entre o polegar esquerdo e o dedo indicador esquerdo. Parte disso se estende para o que chamamos de eminência tenar da mão esquerda. E então outro hematoma que fica mais ou menos na parte de trás da mão esquerda também, o que chamaríamos de dorso da mão esquerda. Essa é a última imagem? Essa é a última imagem que eu tenho aqui. Certo. Quando você observa o número, a natureza e a frequência dos hematomas na parte externa do corpo de Alex Xavier Pedrin, diga qual é a sua impressão sobre todas essas lesões, antes mesmo de começar o exame interno. Bem, o conjunto de todos os achados externos mostrava lesões demais para serem explicadas apenas por uma queda acidental ou algo assim. Então, isso parecia um conjunto de achados compatíveis com trauma infligido. Quando você está exercendo a medicina, é importante olhar para o paciente ou, neste caso, para o corpo à sua frente e examinar a totalidade das circunstâncias? Com certeza. Você nunca analisaria um achado de forma isolada, certo? Correto. Essa não é a prática da medicina. Não. O número, tipo e frequência dos hematomas externos são compatíveis com múltiplas lesões por força contundente causadas por outra pessoa. Sim. Vamos falar agora sobre o seu exame interno de Alex Xavier Pedrin. O que você encontrou quando realizou a autópsia interna? Claro. Depende de onde você observa, mas o exame interno, começando pela cabeça, o rebatimento do couro cabeludo, como mencionei, foi confirmada. Vários hematomas e pontos de impacto visíveis externamente. Mas então, quando abrimos o crânio, não havia evidência de fratura ou algo assim, mas havia evidência de um inchaço proeminente do próprio cérebro, mas sem sangramento interno ou algo do tipo. Descendo pelo corpo até o tronco. Você quer que eu possa só falar rápido sobre o inchaço do cérebro? Como chama isso? Então, basicamente, isso é edema cerebral. Basicamente, é apenas o acúmulo de líquido que faz o próprio cérebro inchar. O cérebro, quando incha, essa é praticamente a única reação que o cérebro tem a qualquer coisa. Então, qualquer tipo de agressão ao cérebro potencialmente vai fazê-lo inchar ou haverá edema cerebral. Isso é chamado de lesão hipóxico-isquêmica. Então, lesão hipóxico-isquêmica é meio que a descrição final, patologicamente falando. Mas sim, quando começamos, apenas olhamos e chamamos de inchaço. É apenas edema cerebral, mas então, microscopicamente, podemos confirmar que há lesão hipóxico-isquêmica, observando se há dano às células, coisas assim. Ok. Muitas coisas podem causar inchaço no cérebro. Isso está correto? Sim, Trauma no cérebro, sim, devido a um golpe na cabeça? sim, Falta de oxigênio no cérebro? sim, Uma desaceleração do sistema que leva oxigênio ao cérebro? sim, Certo. Tudo isso pode causar o mesmo inchaço cerebral que observamos. sim. É possível determinar do ponto de vista médico se uma ou mais causas provocaram um inchaço no cérebro de Alex Xavier? Neste caso específico, não.
Certo, então pode ser uma dessas coisas. Pode ser uma combinação de todas essas coisas juntas. Sim, E nesse caso, já sabemos que houve vários golpes no corpo, certo? correto. Inclusive na cabeça? Sim. Tudo bem. Quando sofremos uma concussão, quando nos referimos a uma concussão, o que aconteceu com o nosso corpo? Então, uma concussão é muito parecida. Você recebe um impacto ou um movimento brusco na cabeça que, digamos assim, estica as fibras nervosas dentro do próprio cérebro, mas não quebra nada. Então, normalmente uma concussão, com o tempo, vai se resolver sozinha e o cérebro vai voltar, digamos assim, ao normal, entre aspas. Isso difere de um trauma contundente que rompe neurônios, os quais podem não se recuperar, já que eles não se regeneram assim. Existe, portanto, uma pequena diferença, mas a concussão é uma lesão meio que transitória. Quando eu penso como leigo em concussões, isso me faz lembrar da NFL e de como a Liga Nacional de Futebol Americano examina as concussões. Eles procuram por sintomas conversando com a pessoa e examinando-a externamente. Isso é correto? Isso é correto? Esse é um dos primeiros métodos para avaliar se alguém sofreu trauma contuso e pode ter concussão. Sim. Íamos descer da cabeça aos pés no corpo de Alex Xavier. Qual a próxima lesão que você encontrou nele? Claro. Ao fazer o exame do torso, basicamente das cavidades torácica e abdominal, não havia muitas lesões na parte superior do torso. Então, basicamente, o coração estava bem, os pulmões estavam bem. Quando passamos disso, a próxima camada é o diafragma, que na verdade separa as cavidades superior e inferior. E havia algumas contusões no hemidiafragma direito, ou seja, na metade direita do diafragma. Abaixo disso, dentro do abdômen, a primeira coisa que notamos ao abrir o abdômen foi que havia sangue livre na cavidade abdominal, o que chamamos de cavidade peritoneal. Nós o coletamos, coletamos cerca de 100 mililitros de sangue livre ali. Não é muito, mas é uma quantidade considerável. E então, depois que passamos por isso, havia também o que chamamos de hemorragia subcapsular do próprio fígado. Então, basicamente, o fígado tem uma cápsula e uma hemorragia subcapsular seria como um hematoma embaixo da cápsula, mas ele fica retido nessa cápsula, então não se espalha para o abdômen. Também havia uma laceração ou rasgo no próprio fígado. Também havia muita hemorragia ao redor do duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, e da cabeça do pâncreas. E todas essas coisas, em sua maioria, ficam mais ou menos na linha média do abdômen. Vamos ver. Eu já descrevi a laceração do fígado e o sangue livre. E então o exame da parede abdominal, ou melhor, da parede torácica, devo dizer. Eu disse que não havia lesões nos pulmões ou no coração, mas uma vez que conseguimos visualizar as costelas, havia evidência de uma fratura recente na 10ª costela esquerda, na parte posterior, então, basicamente, ao longo das costas. Posterior é a parte de trás, lado esquerdo, costas, 10ª costela. Correto. Certo. E você disse que isso é uma fratura recente com base no seu exame. Quando penso em falar sobre fraturas de costela, penso em classificá-las como agudas e subagudas em uma criança viva. Você usa essas mesmas terminologias? Usaremos aguda, subaguda, em organização ou remota. Certo. Ao falar de fratura aguda em uma criança viva ou falecida, só é possível datá-la em um intervalo de dias, correto? Correto. Certo. Então você não pode datar uma fratura de costela em horas. Não. Certo. E isso poderia ter acontecido a qualquer momento antes daquela criança falecer. Depende da aparência. Se for uma fratura aguda, ou seja, a quebra na costela com hemorragia, mas sem sinais de cicatrização, indica um tempo mais curto. Você não pode dizer que isso ocorreu há 3 semanas, pois haveria sinais de cicatrização. Podemos dizer que isso é relativamente recente, provavelmente nas últimas 24 a 48 horas, mas ainda assim é um intervalo de tempo amplo. Fraturas de costela são dolorosas? Sim, Elas doem quando você respira? sim. Em certos casos, pode-se observar fratura de costela na parte da frente do tórax em crianças e adultos relacionada a RCP. Isso está correto? Menos comum em crianças, apenas porque as costelas delas são mais macias e flexíveis, então há muito mais cartilagem dependendo da idade. Porém, ainda podem ocorrer fraturas de costela durante a RCP, até em crianças.
Mas quando você vê isso em adultos ou crianças relacionado a RCP, elas tendem a ser, como diríamos, anteriores ou anterolaterais, então elas ficam mais ou menos ao longo dessas linhas. Não são fraturas de costelas posteriores? Normalmente não. E essa é uma fratura mais alta ou mais baixa nas costas, na 10ª costela? É mais ou menos, é baixa na cavidade torácica, fica mais ou menos no meio das costas. Se você olhar para as costas, A laceração no fígado que Alex Xavier tinha media cerca de 3 centímetros, correto? Correto. Isso é uma lesão grave? sim, As lesões internas no abdômen de Alex Xavier eram lesões que ameaçavam a vida dele. não imediatamente, mas poderiam ter sido. Então, quer dizer que se aquela laceração no fígado não fosse tratada, ela poderia cicatrizar sozinha com o tempo, ou poderia piorar progressivamente e continuar sangrando. Da mesma forma, lesões no duodeno, ou seja, no intestino delgado ou no pâncreas, ambas poderiam piorar com o tempo. Então, à medida que eles reagem, à medida que começam a tentar cicatrizar, muitas vezes ficam em um estado muito vulnerável e podem piorar antes de melhorar. Essas lesões seriam dolorosas na sua experiência? Sim, A dor teria piorado com o tempo. sim, muito provavelmente. Quem sofre essas lesões não evitaria se mover conforme a dor aumenta? Muito difícil dizer para qualquer indivíduo. E quando você diz não querer se mover, isso é uma afirmação bem ampla. Então, eu diria que eles seriam potencialmente menos ativos do que o normal, mas não conseguiria dizer se eles ficariam apenas deitados na cama sem querer se mover, ou se talvez só não fossem tão ativos como de costume. Essa dor pode piorar com o tempo? Eu imagino que sim. Os sintomas deveriam ser claros para um cuidador? Sim. Qual é o mecanismo para as lesões nos órgãos internos, no duodeno, no fígado lacerado? Que tipo de força é necessária para causar essas lesões? Então, todas essas são causadas, você já nos ouviu usar o termo, por traumatismo contundente. Força contundente é basicamente um objeto atingindo outro objeto. Não é ferimento por arma de fogo. Não está relacionado a uma lâmina. É apenas um golpe de esmagamento ou um golpe do tipo raspão. Portanto, o mecanismo aqui é clássico. Ao receber um golpe no abdômen ou na parte inferior do tórax, ocorre o mesmo efeito. Qualquer coisa entre o objeto, seja uma mão, seja um pé, tanto faz, e a coluna vertebral subjacente, que é rígida, qualquer coisa entre essas duas coisas pode potencialmente ser lesionada. Então, todas essas coisas que estamos vendo ficam bem na linha média. Então, a laceração do fígado, as lesões no duodeno, as lesões na cabeça do pâncreas, todas elas estão alinhadas no centro, entre a parede abdominal externa e a coluna vertebral interna. As lesões que vemos no abdômen de Alex Xavier podem resultar de um único golpe penetrante no abdômen, de vários golpes penetrantes, ou você não consegue diferenciar com base no que vê medicamente? Primeiro, só quero alertar sobre o uso da palavra penetração, porque para nós isso significa realmente atravessar a pele. Ah, estou usando a palavra de forma diferente, estou usando essa palavra num sentido diferente do seu, então obrigado por. Esclarecer, claro. Pode ser de apenas um golpe, pode ser de vários golpes. É qualquer coisa que atinja a linha média. Você disse que essas lesões ameaçavam a vida de Alex Xavier. Pode explicar como elas poderiam ser fatais? Então, há várias coisas que poderiam fazer isso piorar muito. Número um, sangramento. O fígado é bastante vascularizado e tende a sangrar. Se não for controlado, pode se curar sozinho, mas também pode sangrar e piorar. Além disso, as lesões no intestino delgado e no pâncreas, com o tempo, especialmente no pâncreas, à medida que o pâncreas fica inflamado, você pode começar a ver muitos problemas muito graves com isso. Os pacientes muitas vezes podem entrar em choque ou falência de múltiplos órgãos, dependendo de quão gravemente isso evolui. O duodeno pode se curar sozinho novamente, mas também pode muito provavelmente perfurar,
se a parede estiver enfraquecida enquanto tenta se curar. E então você se depara com uma situação em que, talvez alguns dias após o evento, agora a pessoa fica subitamente muito mais doente. Isso ocorre porque o conteúdo do que estão tentando comer agora está vazando para o abdômen devido ao dano no duodeno. Existem vários mecanismos pelos quais essas coisas podem representar risco de vida? Doutor, cobrimos todas as lesões internas que o senhor documentou ao realizar a autópsia interna de Alex Xavier Pedrin. Acredito que sim. Uma das outras partes da autópsia que você mencionou foi o exame toxicológico e histológico. Correto. Vamos discutir o exame toxicológico. Quais os resultados para Alex Xavier? Então, nos exames dele, acredito que só detectamos duas coisas. Havia melatonina e alprazolam, que é comumente conhecido como Xanax. Detectaram cafeína ou não? Eu teria que voltar e verificar. Eu não me lembro, mas pode ser. Me dê um momento aqui. Claro. Apareceu um resultado presuntivo positivo para cafeína na triagem. Não lembro se foi confirmado. Não posso te dizer com certeza. Há um resultado presuntivo positivo, o que significa que o teste inicial deu positivo para isso, mas não houve confirmação. Não houve confirmação. Correto. Certo. E a cafeína não é uma substância letal ou perigosa. Na maioria dos casos, não. Certo. Quero falar sobre os níveis de Xanax que foram detectados em Alex Xavier. Quais foram esses níveis? Então, os níveis eram de 250 nanogramas por mililitro, embora eu diga isso com cautela para ambos os medicamentos, porque estamos basicamente testando o sangue que coletamos dentro da cavidade abdominal, ou seja, aquele sangue livre que descrevemos anteriormente. É muito difícil conseguir boas amostras de sangue em crianças logo após a morte. Por isso, nosso tamanho de amostra costuma ser pequeno, pois foi o melhor que conseguimos. O motivo pelo qual menciono tudo isso é porque o sangue de cavidade não é a melhor amostra para usar para avaliar com precisão os níveis de uma droga. É melhor apenas avaliar se está presente ou não, está lá ou não. Esse nível de Xanax está alto, na faixa alta, mas novamente não posso dizer com muita certeza o que isso significa neste caso. Que tipo de droga é o Xanax ou alprazolam? É um medicamento ansiolítico. Como ele age em nosso organismo ao ser ingerido? Então, é um benzodiazepínico. Ele tem aquelas características típicas que vemos em muitos desses medicamentos, que é causar um efeito sedativo até certo ponto, principalmente em quantidades mais altas. Ele pode reduzir o impulso respiratório a tal ponto que muitas pessoas sofrem overdose de Xanax, geralmente por depressão respiratória, e acabam parando de respirar. Se uma pessoa ingeriu Xanax, você pode nos dar uma ideia de quando esperaríamos começar a ver sintomas dessa ingestão? É muito difícil dizer. Você teria que saber mais ou menos quanto a pessoa tomou, e de preferência quando ela tomou. Se você souber essas duas coisas, talvez consiga dizer algo, mas eu não conseguiria afirmar com muita certeza. Prefiro deixar isso para um toxicologista opinar. Você pode afirmar com certeza que isso ocorreu nas 14 horas anteriores à morte? Eu diria que se ele tivesse recebido isso dentro de 14 horas, então é totalmente possível, sim. Você esperaria que ele apresentasse sintomas, correto? Correto. Quando você leva em consideração os resultados da toxicologia, neste caso, as lesões internas que você documentou e contou ao júri e as lesões externas sobre as quais você falou. Em audiência hoje, qual foi a decisão final sobre a causa da morte neste caso específico? A certidão de óbito indica como causa da morte traumatismo contundente, com efeitos tóxicos do alprazolam como fator contribuinte. Essas informações devem ser adaptadas para caber na nossa certidão de óbito. Então, estilisticamente, eu não gosto de combinar ambos em uma linha só,
porque o traumatismo contundente e o alprazolam têm mecanismos muito diferentes. Coloco o traumatismo contundente na parte 1 e, como fator contributivo, os efeitos tóxicos do alprazolam. É importante para você considerar essas duas coisas em conjunto também? Devem ser, especialmente aqui. Pode explicar ao júri por que devem ser consideradas juntas neste caso? Há coisas que você encontra na autópsia que não têm relação com a causa da morte. Então, por exemplo, se alguém tem um ataque cardíaco massivo e por acaso tem maconha no organismo, você não inclui automaticamente a maconha só porque ela está lá. Mas em um caso como este, onde você tem duas coisas que, em conjunto, ambas ou qualquer uma delas pode estar contribuindo para a causa da morte, é melhor colocá-las juntas até certo ponto. Por exemplo, neste caso, há traumatismo contundente e fatores já citados que contribuem para a morte, incluindo múltiplos impactos na cabeça que podem causar inchaço cerebral e morte. Temos a perda de sangue, que pode potencialmente causar a morte. Temos as lesões no pâncreas e no duodeno, que potencialmente podem levar à falência de órgãos. Então, há muitas coisas aí. Porém, não podemos ignorar que há alprazolam no organismo da criança, o que pode reduzir a frequência respiratória e causar depressão respiratória, podendo levar ao inchaço cerebral se não respirar adequadamente. Wayne? Quando você está considerando todas essas coisas em conjunto, você também está levando em conta se o Xanax que você encontrou no organismo de Alex Xavier foi administrado a Alex Xavier ou se ele ingeriu por conta própria. Então, não há como eu olhar para um caso como esse e conseguir dizer com alguma confiança se essa pessoa recebeu esse medicamento ou se ela tomou o medicamento por conta própria. Podemos ao menos verificar se essa pessoa tinha prescrição para um medicamento, mas não há evidências disso. Alex Xavier não tinha receita para o remédio. Não há qualquer indicação disso até o momento. Você pode verificar a idade e o desenvolvimento da criança? Sim, Neste caso, é uma criança de 6 anos? correto. Tudo bem. Podemos verificar o recipiente de onde os comprimidos supostamente vieram. Isso está certo? Sim, você pode. Você esperaria em sua objeção? Especulação, sim. Eu nem cheguei a fazer a pergunta. Não tenho certeza de qual pergunta. Isso não está entre as opiniões periciais divulgadas. Sobre a questão do frasco de comprimidos? Ou a que exatamente você está se opondo? Repita isso. Meritíssimo, na verdade, eu realmente acho que isso está no relatório dele. Que opinião você diz estar no relatório? A página 10 de 10 está no relatório dele. Por que não fala com ele um instante? Mostre a ele do que você está falando. Tudo bem, pode ir em frente. Vou permitir que você faça a pergunta. Obrigado. Doutor, o senhor está com seu relatório? Sim, tem. Por favor, vire para a página 10 do relatório. Tudo bem. Por favor. Você está aí? Nesta parte do relatório, você menciona a idade de Alex Xavier e avalia se ele consegue abrir um frasco de comprimidos lacrado. Sim, menciona. Você está falando sobre frascos de comprimidos que têm trava de segurança para crianças? Sim, estou. Certo. E qual foi a sua avaliação sobre isso? Minha avaliação, posso ler aqui se você quiser. Vamos ver. Eu disse que não está claro se a criança recebeu o medicamento ou se tomou por conta própria. No entanto, é improvável que o falecido conseguisse abrir os frascos de remédio se eles estivessem devidamente lacrados. Esse foi um fator que você levou em consideração ao fazer seus achados e conclusões finais? Sim. Dr. Quinton,
Na sua análise deste caso, o senhor tinha um relatório investigativo do seu escritório relacionado aos fatos e circunstâncias subjacentes. Isso está correto? Correto? Certo. Até agora, você não revisou nenhuma investigação das autoridades policiais neste caso? Não me lembro se em algum momento nesses últimos 3 anos eu cheguei a revisar algum desses documentos, mas pelo menos eu não tenho nenhum desses registros comigo, certo? E só mais uma vez, para ficar claro, qual foi a sua conclusão sobre a causa da morte? Concluí que a causa da morte foram lesões contundentes com efeitos tóxicos de alprazolam como fator contributivo. E qual foi a sua conclusão quanto à natureza da morte de Alex Xavier João Pedrin? Homicídio. Obrigado, doutor.